Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Como sempre, trazendo um benefício aqui, trazendo um conteúdo, né, de benefício muito importante para todos, né? Eu espero que possa ajudar. Uma dúvida muito grande, né? Quem já passou por pente fino, né? Pode ser chamado de novo, pessoal? Corre risco aí de perder o benefício? Pois é, olha aí, o beneficiário que teve a sua incapacidade reavaliada num pente fino anterior, ele não está livre de ser convocado novamente não, tá? Caso a sua última perícia tenha sido realizada há mais de 6 meses e ele esteja recebendo benefício, ele pode ser chamado novamente, tá? Quem está no alvo dessa perícia agora deve se cuidar, principalmente com relação a prazos, tá? Após você receber a carta de convocação, você tem 5 dias úteis para agendar a perícia através do telefone 135, tá? Quem não atender a convocação ou não comparecer na data agendada terá o benefício suspenso. A partir da suspensão, o beneficiário terá até 60 dias para procurar o INSS e agendar uma nova perícia. Se não procurar nesse prazo, o benefício é cancelado. Lembra que nós falamos, né? Benefício suspenso, nós colocamos até em uns vídeos anteriores. Você pode até reverter a situação. Agora, quando ele é cancelado, acabou. Você tem que aguardar 30 dias para esperar aí para fazer um novo pedido, né? Bom, o que é um benefício, né, que o INSS diz tanto, né, com indício de irregularidade? São considerados, né, processos com indício de irregularidade aqueles com potencial risco de gastos indevidos do INSS, né, que se enquadram nas seguintes hipóteses, né? O INSS olha isso como benefício irregular: acúmulo indevido de benefício, pagamento indevido de benefício previdenciário, suspeita de óbito do beneficiário, mas que o pagamento continua sendo efetuado. É aquele negócio, deixar 90 dias, o INSS vai depositando lá o benefício e fica lá parado, tá? Processos identificados por força-tarefa, olha aí, ó. BPC com indício de irregularidade, processos irregulares, né, identificados pelo INSS e benefício pago com valor superior ao teto da Previdência. Essas são algumas das irregularidades. Agora, para entender o benefício, né, quem vai ser chamado? Beneficiários de auxílio-doença que estão há mais de 2 anos sem perícia, aposentados por invalidez com menos de 60 anos, tá? A convocação é enviada, tá, através de carta. Depois de receber a carta de comunicação, você tem 5 dias, né, para agendar, nós já falamos. O beneficiário que não atender a convocação e não comparecer terá problema com o seu benefício, tá? Quem está fora da mira do INSS? Bom, aposentados por invalidez com mais de 60 anos, aqueles que já têm 55 anos e recebem o benefício há mais de 15 anos e portadores de HIV, tá? Aposentados que já completaram 60 anos, veja bem, se você for convocado, pode acontecer, né? O INSS falou que vai convocar auxílio-doença, BPC e auxílio-defesa. Nós já avisamos que, como eu tenho uma experiência muito grande no INSS, pode acontecer, tá? Tem muita gente já que fala, mas não vai aposentado por invalidez, não vai ser chamado. Pode acontecer de ser chamado a qualquer momento pessoas que estão nessa condição de exclusão, de revisão e pente fino. Se acontecer, o que você deve fazer? Faltar na perícia? Não. Você deve agendar a perícia, você compareça na perícia e esclareça, tá? Não deixe. Já teve gente, você não precisa ir, não precisa comparecer porque foi erro do INSS. Se você não comparecer, você perde seu benefício. Agora, e o BPC, né? O BPC é uma forma, né, de atender milhões de pessoas no país, né? E essas pessoas precisam estar atentas, né? Agora, principalmente ao pente fino. Os critérios de pagamento, né, do BPC. O benefício atende idosos de 65 anos que vivem em situação de vulnerabilidade, tá? Em ambos os casos é preciso obedecer critérios de renda, pessoal. Aquele 1/4, né, de um salário mínimo. Ele define o valor mensal a ser recebido pela família, que deve ser, hoje, né, o salário mínimo de 1.412 deve estar em média aí 360, 370, né? 1/4 de um salário mínimo. A família precisa estar inscrita no CadÚnico com o cadastro atualizado, tá? O processo deve ser feito presencial em uma unidade do CRAS. No caso das pessoas com deficiência, também é necessário passar por perícia no INSS, tá bom? É o mesmo esquema do auxílio-doença, vai passar por perícia. Fique atento, quem recebe auxílio-doença e tem mais de 60 anos,
e não está automaticamente livre de ser convocado não, tá pessoal? Nessa situação pode estar livre de ter o pagamento cortado, mas será preciso estar recebendo o benefício há mais de 15 anos. O grupo de aposentados por invalidez e beneficiários do auxílio-doença, né, salvos a revisão promovida pelo governo federal, nós já falamos, né? É aqueles que têm 60 anos, né? Ou mais, os que têm 55 anos e recebem o benefício há mais de 15 e os portadores de HIV. Mas nem todos os beneficiários de auxílio-doença, eles vão ser chamados, tá? Você passou por uma perícia, por exemplo, quem está na reabilitação profissional não pode ser chamado. Aqueles beneficiários que conseguiram o benefício judicialmente, tá? Existe uma data de cessação no caso do auxílio-doença, essas pessoas não podem. Acontece, por exemplo, o INSS te chamar, você apresenta, olha aqui, tem a data de cessação do benefício que o juiz estipulou. Então, de qualquer forma, o INSS não pode cancelar benefícios nesses casos, desde que não se comprove, né? Nenhuma fraude, nenhuma irregularidade. Porque não adianta, né, você querer dizer que você tem direito ao benefício se tem algum documento, por exemplo, que o INSS está considerando como fraude, tá? Se existe benefício com fraude ou irregular, ele já deve ser cortado, não precisa guardar pente fino. Não está tendo uma revisão aí documental no INSS? Quer dizer, se já faz uma projeção de 20 bilhões, né, que vai diminuir do orçamento, é uma meta. Para alcançar essa meta, estão dizendo então que existe 20 bilhões aí em benefícios sendo pagos irregularmente. Quer dizer, o INSS faz perícias então na concessão de benefícios e exige toda uma documentação, todo um histórico, né? Muitos segurados aí passam por humilhação para conseguir o benefício de maneira legal, né? Dentro da lei, apresentando documentação, apresentando todos os laudos, apresentando tudo que é necessário, né? Além de pagar, né? De contribuir, né? Com o INSS, porque para você ter um benefício, por exemplo, de incapacidade, você tem que estar com a qualidade de segurado, você tem que ter a carência, né? E de repente me aparece uma meta dessa. Isso é muito preocupante, né? Nós sabemos que existem todo dia, né, pente fino no INSS. Todos os dias, em todos os postos de INSS no Brasil, são convocadas pessoas para passarem por revisão, né? Eles não falam que é pente fino, né? Mas todos os dias se tem aí concessão e cortes e benefício. Agora, quando se fala em pente fino, nós estamos falando de uma convocação em massa. Então, se já existe uma meta, quer dizer, o INSS vai fazer de tudo para alcançar essa meta. E se não existe essa quantidade de benefícios regulares, né, esse fraude, como é que vai se alcançar essa meta? Né, é uma coisa assim muito preocupante, nos deixa cada vez mais, né, inseguros. Né? Você que está aí esperando um benefício, você que está com o benefício em análise, todos nós aí, né, que conhecemos o funcionamento do INSS, realmente é difícil. Então, nesse vídeo aqui, nós vamos falar assuntos importantes. É necessário você saber de detalhes que nós vamos revelar aqui, porque isso vai acontecer. Se você não estiver preparado, não tiver conhecimento de como você agir, de como você recorrer, que caminhos você deve tomar, infelizmente, meu amigo, você vai ficar batendo cabeça, tá? Então, esse conteúdo é um conteúdo muito valioso, assista com atenção, tá? O interesse, lembra, é seu. Quem tem o problema é você. Se você não quer resolver o seu problema, fica difícil, né? Então, presta bastante atenção, tá bom? Quando fala de pente fino, as pessoas aí se arrepiam, né? Muitos segurados perdem até o sono à noite. Mas, infelizmente, acontece, tá? E nem tudo é, por exemplo, um bicho de 7 cabeças. No caso, se você, por exemplo, ter um benefício cessado no pente fino, existem possibilidades de você reverter esse resultado. Nós temos vídeos aqui no canal que nós falamos sobre isso, basta você fazer uma pesquisa que você vai encontrar diversos conteúdos, né? Bom, quem não vai ser chamado para o pente fino agora em 2023? Aposentados por invalidez, auxílio doença, auxílio acidente e BPC são chamados? De acordo com o artigo 43 da Lei 8.213/91, poderá ser convocado a qualquer tempo para a realização de exame médico revisional no INSS quem recebe benefício por incapacidade, tá? O aposentado por invalidez tem alguns que são excluídos de passar por perícia, tá? Aqueles que já completaram 60 anos de idade, quem já tem 55 anos e recebe o benefício há mais de 15 anos e os portadores de HIV, tá? Isso está na lei número 13.457
de 2017. Vale a pena você conhecer a lei, tá? E também a Lei 8.742 de 1993, que trata do BPC, tá? Que define uma revisão aí a cada 2 anos. Nós vamos falar sobre BPC aqui também dentro desse vídeo, por isso é muito importante quando o BPC passa pela perícia, tá? Só não é chamado, por exemplo, quem está na reabilitação profissional, tá? Fazendo aí, por exemplo, esse programa, ele não pode ter o seu benefício cessado, nem mesmo os pagamentos cessados, enquanto perdurar o programa de reabilitação. A responsabilidade seria da perícia de reabilitação. Quanto ao BPC, né, pessoal, tem muita dúvida, nós já vamos falar, né? Quando o segurado, né, for portador de deficiência, será preciso passar por perícia médica e social do INSS. A primeira perícia deverá ser agendada no momento em que é solicitado o benefício, tá? No aplicativo Meu INSS ou na própria agência. Além disso, é preciso ter em mãos documentos pessoais, laudos ou exames que provem a condição da doença, incapacidade ou acidente. O laudo, por sua vez, deve ser assinado por um profissional que tenha registro no CRM. Em geral, tá? Os cortes dentro do BPC são erros cadastrais desatualizados, por exemplo, como e-mail, telefone, endereço. E os outros, tantos no CAD único, como no Meu INSS, podem acarretar a perda do BPC. Isso porque é através desses canais que os beneficiários têm acesso à informação enquanto, né, as regras e requisitos exigidos pelo programa, tá? Os requisitos são: deve-se submeter a perícia do INSS para avaliação da condição médico-social, comprovar atestado de pobreza ou necessidade, deve-se submeter-se à perícia de avaliação, tá, da condição, tá, médica e social, ter renda mensal per capita igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo e não pode estar vinculado a nenhum regime de previdência social. Essas são regras e requisitos dentro do BPC, tá? Mas pode sim, aquela pessoa com deficiência, né, que não tem idade mínima dentro do BPC, a cada 2 anos ela pode ser chamada sim para fazer uma perícia. Agora é muito precioso, né, você ter cuidado com as suas informações, estar sempre atualizando, tá, o seu CAD único dentro do portal Meu INSS, porque é através dessas informações que eles podem entrar em contato com você. Bom, como saber se o seu nome está na lista, né, do Pente Fino agora? Para quem tem dúvida sobre a situação do cadastro, né, ou se está nessa lista, pode acessar o aplicativo Meu INSS, tá? Ou ainda consultar pelo número 135 para tirar essas dúvidas. Como nós sempre falamos, né, o portal Meu INSS é uma ferramenta de extrema necessidade para todo segurado do INSS. Por quê? Você consegue acessar praticamente todos os serviços dentro desse portal sem sair da sua casa, através do seu smartphone, que você leva para tudo quanto é lugar, né? Em qualquer lugar que você estiver, você está portando o seu telefone e num caso como esse, você pode resolver um problema em 2, 3 minutos sem ter, por exemplo, que se deslocar até uma agência do INSS, perder o dia inteiro ali para fazer, por exemplo, um serviço que muitas vezes você não vai conseguir, tá? Então, é muito essencial que você tenha esse aplicativo dentro do seu smartphone, ou no seu PC, ou no seu notebook. Se você não sabe como fazer o cadastro, nós temos vídeo aqui no canal que nós mostramos de uma forma simples como você se cadastrar. E lá também dá para você fazer a atualização do seu cadastro, tá? Que é importantíssimo para todo beneficiário, tá? Bom, o contrato de trabalho do empregado, né, que está por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez, ele não pode ser rescindido e a empresa também não pode mandar embora, nem esse segurado pedir demissão enquanto perdurar aí o recebimento do benefício no INSS, tá? Isso está mencionado dentro do artigo 475, né, da CLT, tá? Os aposentados por invalidez que têm alguma deficiência ou determinado tipo de doença também podem pedir isenção ou redução de alguns impostos, tá? Basta você fazer uma consulta, por exemplo, o IPI, se você for comprar um carro zero, consultar um contador com relação a impostos, tá? Vale muito a pena, tá? Lembrando que o aposentado por invalidez, o INSS não paga indenização, tá? Nós já falamos que no caso, por exemplo, de um acidente de trabalho ou uma doença contraída no trabalho, esse segurado ele pode sim entrar com uma ação pedindo aí uma indenização
mas para a empresa, tá? O INSS não paga a indenização. Nesse caso, nós também preparamos você para o batalhão, né, de advogados que essa empresa vai colocar, desmentindo todas aí as suas afirmações. Então você precisa ter uma documentação, você precisa ter elementos que comprovem que, por exemplo, a empresa não forneceu um equipamento de segurança, que você era obrigado a trabalhar acima da carga horária, né, devido a metas que a empresa impõe, tudo isso, tá? Essa isenção também pode ser solicitada por pessoas com deficiência visual, mental severa, profunda ou ainda autistas, tá? De forma direta ou indireta através de um representante legal. Os aposentados por invalidez têm a vantagem, por exemplo, que o benefício ele é de longo prazo, tá? Diferente do auxílio doença, que são aí concedidos, por exemplo, um período com prazos muito curtos, tá? Então, constantemente, esse segurado que recebe o auxílio doença, ele vai estar passando por perícia de avaliação. Agora, para o pente fino, quem está há mais de 6 meses sem fazer perícia, pode preparar toda a documentação, que com certeza será chamado, tá, pessoal? Nós não estamos ouvindo um alarde, né, divulgação pela mídia, mas o pente fino está acontecendo, tá? Sendo assim, o entendimento é que o segurado que está trabalhando ou possui condições de voltar ao trabalho e não mais faz jus, né, ao benefício, ressalta-se que é proibido exercer qualquer atividade remunerada enquanto estiver recebendo aí o benefício dentro do INSS, tá? Então, aposentado por invalidez, quem está de auxílio doença, o INSS paga para você ficar em casa, porque você está incapacitado para o trabalho. Você não pode estar recebendo o benefício e trabalhando em algum outro lugar. Isso pode causar até um problema para você, porque pode ter uma acusação aí no caso de fraude, tá? Bom, uma das grandes vantagens também, né, que o aposentado por invalidez tem, é no caso aí de receber um adicional de 25%, tá? Ele precisa, por exemplo, quando não consegue se vestir, comer, tomar banho, fazer as suas necessidades sem auxílio, né, ele pode pedir esse complemento, tá? Isso está garantido no artigo 45 da Lei 8.203 de 1991, esse direito a esse adicional. Mas é necessário que se passe por uma perícia para comprovar que realmente esse segurado, né, de aposentadoria por invalidez, ele encontra-se nessa situação. No caso, se você for pedir, por exemplo, você é aposentado por invalidez e está nessa condição e ainda não recebe esse adicional de 25%, você pode fazer através do aplicativo do portal Meu INSS, marcar uma perícia, tá? Basta você fazer o login dentro do portal e a hora que abrir a página inicial, você clicar em novo pedido. Você vai preencher alguns dados, tá? E vai aí ser agendada uma perícia para você, tá? A desvantagem para o aposentado por invalidez depois da reforma da Previdência foi a perda, né, que houve aí nos cálculos, né, na forma de pagamento. Ele deve ter pelo menos uma perda aí de 40% daquilo que ele recebia enquanto estava na ativa, né? Muitos reclamam porque recebendo o valor integral antes de aposentarem-se por invalidez já passavam por uma situação difícil. Agora imagina você aposentar por invalidez, não poder trabalhar, não poder rescindir o contrato, né, nem a empresa poder te demitir, e você ficar recebendo 60% do seu salário, né, que era que você recebia enquanto estava na ativa. Muitos aposentados por invalidez, infelizmente, por não terem condições, tem muitas contas, por exemplo, aluguel, a família é grande, não tem como alimentar toda a família, tem que comprar remédios, existe toda aí uma responsabilidade dentro do lar, né, pessoal? E nós sabemos, muitas vezes o salário inteiro você não consegue manter uma família, imagina 60%. Então o que muitos fazem? Desistem da aposentadoria por invalidez exatamente por esse motivo. Agora, quem já tinha direito adquirido, por exemplo, estava aposentado por invalidez antes da promulgação da reforma da Previdência, esse tem todos os direitos, tá? Continua recebendo aí praticamente 100% do que recebia. Agora, quando é aposentado por invalidez, no caso da doença ou um acidente dentro da empresa, ele recebe ainda, continua o salário integral, tá? Só recebe 60% aqueles que tiveram uma lesão, um acidente ou contraíram uma doença sem estar relacionada ao seu ambiente de trabalho ou à sua ocupação profissional, tá? Meu amigo, minha amiga, eu espero que esse vídeo tenha sido importante, que essas informações tenham sido relevantes, que esclarecedoras.
tá? Que trouxemos aqui um conhecimento muito válido para você. Prepare toda a documentação, laudos, exames, histórico cirúrgico, laudos de tratamento, receitas de remédio, as caixinhas de remédio. Prepare tudo, porque é necessário na hora de você passar por uma perícia aí, no caso da sua convocação. Sempre fique de olho dentro do portal Meu INSS, tanto no ícone cumprimento de exigência, que nós explicamos a importância desse ícone, tá? Que para quem está com benefício em análise, se houver um pedido ali do INSS de uma falta de documento ou informação, enquanto você não sanar esse pedido, fica parado, esse prazo de análise deixa de contar. Você pode verificar a situação do seu benefício, você tem todos os serviços praticamente dentro do portal Meu INSS, que são essenciais para todo segurado. Então, se gostou aqui do nosso trabalho, não deixe de dar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, para sempre estar atualizado com os nossos novos conteúdos. Colocamos conteúdos diários, que pode ser aquela informação que vai ajudar você a resolver aquele problema de semanas, de dias, de meses, e você não encontra uma solução, mas nós vamos te ajudar. Então você só tem a ganhar e se inscrever e ativar o sininho. E o melhor de tudo, é de graça, não paga nada, tá? Meu amigo e minha amiga que estão sempre comigo, me ajudando, incentivando, interagindo, compartilhando o canal, eu não tenho como agradecer. Eu peço a Deus que proteja você, a sua família, tá? Com muita paz, com muita saúde, com muita harmonia, prosperidade e esperança, tá? Com muita fé em Deus aí, vamos fazer nossas orações, que o mundo está precisando, né, pessoal? Estamos vivendo aí uma fase muito difícil em algumas situações, mas com muita fé nós vamos sobreviver e passar por tudo isso, tá? Então eu deixo o meu muito obrigado a todos vocês. Tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos, tá? Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.